Você já se pegou tentando criar um personagem em D&D, que ele é mágico, arcano, e você quer uma determinada magia, você quer uma determinada função ali dentro do grupo, mas você fica travado, porque para pegar aquela magia você precisa ter aquela determinada classe, aquele determinado ciclo, aquele determinado nível, para conseguir alcançar aquilo que você deseja? Pois bem, isso pode mudar. Está chegando Esferas do Poder. Na verdade, está chegando não, já chegou, a gente só que tem uma galera que tá trazendo pra cá, trazendo pro Brasil, e eles vão contar pra gente hoje. O que é o Esferas do Poder? O que é esse projeto novo de magia que traz uma flexibilidade e uma complexidade muito legal para o seu personagem mágico do D&D? Só que não para por aí, porque também tem as esferas marciais, que é também uma outra área para lutadores, brutamontes, arqueiros e assim por diante. Você quer conhecer isso? Então fica nesse vídeo que a gente vai falar com ele, com o Paulo do Toca da Coruja, o Lucas, e eu vou ter aqui a ajuda de um dos nossos grandes especialistas de D&D, o André Angeli, conhecido como Dads. Fica ligado! Vai, é um prazer estar aqui trazendo a palavra do Esferas com meu grande companheiro Lucas. E tamo aí. Vamos divulgar um pouco mais a palavra, né? Exatamente. Exatamente. A gente coloca aqui, a gente pergunta para você que tá aí do outro lado. Você tem alguns minutos para escutar a palavra do Esferas? Muito bom. Muito bom. Ó, a gente tá trazendo aqui o Paulo e o Lucas para apresentar pra gente o Spheres of Power, né? E daí eu e o Dedes a gente tá aqui para fazer algumas perguntas e entender um pouco mais do que é esse projeto, como que ele funciona, o que ele muda dentro do D&D e muito mais, né? Você que tá aí cansado de ficar fazendo as coisas baseadas na classe para chegar lá na magia que você quer, o Spheres of Power, ou Esferas da Magia, como foi traduzido aqui para o Brasil, trazido por eles, inclusive, ele muda completamente a forma como te enxerga os personagens e a criação dos personagens para que a gente tenha mais flexibilidade, mais liberdade e até mais complexidade, mas que deixe o jogo muito mais divertido, não é mesmo? Exatamente. Então, A ideia Paulo, principal. eu quero que você diga, então. O que é o Então, Spheres of Power? a ideia principal do Esferas é o seguinte: surgiu de alguns jogadores por meio do estúdio da Drop Dead, né? Que é um estúdio gringo. Em que, ao jogar Pathfinder, eles não queriam usar aquele sistema vanciano de magia. O que é aquele sistema vanciano? Aquele que já vem magias prontas, aquele que usa os espaços de magia, magia de ciclo. E eles falaram, e se a gente construir um sistema onde a comunidade em si vai ajudar, vai criar, vai montar, e nós vamos estruturar esse sistema de forma que eu consiga construir qualquer coisa. Então, por exemplo, assim como você pode criar uma magia, trazer esse suplemento, esse suporte mecânico para você quiser criar o que desejar. Daí, eles trouxeram também, fizeram vários suplementos voltados para classes, para outros mais, e recentemente, assim, então uns 3, 4 anos, né, Lucas? Trouxeram para 5E, por aí, né? Sim, foi 19, eu acho, que eles trouxeram para 5E. E como que eu resumo isso? Qual a diferença do Esferas? O Esferas é um suplemento para a criação de personagens que substitui o sistema de magia e de criação de classes. Então, o que isso quer dizer? Significa que, em vez de, eu quero fazer um Sherlock Holmes, eu tenho que pegar o pau pra toda obra do bardo, eu tenho que pegar o especialista do ladino. Não, não, não. Cara, ele traz esqueletos e módulos para você conseguir encaixar do jeito que você quiser. Eu quero fazer um Venom, que é um cara com duas personalidades, consegue. Eu quero fazer o Hulk, consigo. Eu quero fazer o Gavião Arqueiro, consigo. O Juggernaut, que rasga, consegue. Então, para resumir, ele é uma forma estruturada, equilibrada, tanto é que o 5.5 que está chegando aí se aproxima dele, tá? Sim. Então, assim, traz isso e substitui essa forma de criação. Paulo, mas eu quero usar um pouco de ladino e um pouco dele. Tem como? Tem. Na minha mesa, eu sou mestre, tem 2 jogadores que usam com D&D oficial e 2 que usam esferas. Tem como? Tem. Cara, tudo é permitido de forma estruturada e, acima de tudo, equilibrada. O Lucas sabe, eu e ele, nós temos pavor de homebrew. Nós temos pavor de tudo que não é oficial. E quando eu conheci o Esferas, eu falei, tá aí, um negócio às vezes mais equilibrado, inclusive, seja por ponto de vista positivo, assim, no sentido de mais forte do que, por exemplo, um Guardião. O Guardião até agora na 5.5 não acertaram, ou mais equilibrado do que outros. Então, assim, eu amei e eu falei, cara, cheguei nos caras, olha, eu sou da comunidade brasileira, a gente quer traduzir, e a gente se ofereceu, eles toparam na hora e a gente tá nessa tradução aí.
Muito legal. Inclusive, esferas marciais, vocês já traduziram ele, né? Cara, nós estamos em As esferas já. 90%. Às vezes. Porque, assim, pegando a estrutura dos dois. Os dois suplementos têm a mesma estrutura, vamos dizer. Eles Uhum. trazem classes novas e eles trazem as esferas, como vamos dizer assim, como se fossem árvores de talento. Uhum. Pensa assim, quando você pega uma esfera, você ganha uma habilidade e tem acesso àquelas habilidades da esfera. E a coisa para mim que chama muita atenção nas esferas do poder é que ele separa da classe a habilidade de conjurar magia, vamos dizer assim. Por exemplo, o mago, todo mago que você vai pegar, ele tem que conjurar magia, ele tem que ter o grimório, ele tem que fazer. O clérigo tem que fazer as orações para ter as magias. Uhum. E o que ele faz? Ele tem os modelos de classe, mas ele tem os que chama as tradições de conjuração. Uhum. Então, você tem vários modelos de conjurar magia, e, por exemplo, tem as classes que tem no Esferas do Poder. Tem o Mage Knight, o Incanter, o Elementalista. Essas classes, elas têm algumas habilidades próprias dela, alguns subclasses. A forma que você vai montar elas é sua. Sim. E da mesma forma com as classes marciais. A sua abordagem, vamos dizer assim, para as habilidades, depende da sua classe. Boa. Mas o modelo está ali. Você tem habilidade com armas, né? Vamos dizer assim, ó, habilidade de duelismo, habilidade com armas à distância, alquimia, É, venenos, invenções. e até eu acho que traz essa pluralidade de coisas Pode novas, falar. que eu acho que não tem no D&D, né? Eu acho que tem essa pluralidade de coisas novas. E também muda o jeito que a gente pensa o personagem, né? Porque antes a gente tenta encaixar, né? Eu gosto de criar Uhum. o conceito e depois destrinchando ele dentro do que o sistema permite. Aqui a gente tira as barreiras, né, um pouco do sistema e ele vai se abrindo, né? É isso que eu entendi, certo? Sim, eu brinco quando a gente é muito o evangelista das esferas, né? Que a gente Uhum. sempre que alguém tá falando nos grupos do Toca, eu queria um sistema mais aberto. Eu falei, cara, esferas. Esferas para mim que permite qualquer coisa. Eu tava brincando com o Paulo eu tava criando um personagem que a habilidade mágica dele é a habilidade de transformar de licantropia. A Uhum. conjuração dele chama licantropia. Licantropia. Aham. Só que ele tem. O tipo de licantropia dele é que ele não transforma. Ele só ganha habilidades. Tipo, ele pode criar garras, criar visão no escuro, Aham. mudar a aparência. E com isso, tem um outro. Uma aptidão, que é o termo. Porque em inglês chama talents. Aí, quando a Talent. gente teve uma confusão para arrumar isso, a gente chamou de aptidões. Aham. Porque talento seria o melhor. E ele tem uma aptidão que ele pode pegar dois modelos de bichos e pegar as habilidades. Então eu falei, cara, o meu personagem seria um Changeling que teria essa habilidade de conjurar magia e ele seria meio que absorvia poderes. E o Paulo caiu. Absorvia poderes dos. Eu caí aqui por 2 segundos. Não tem problema, não. E absorvia poderes dos monstros, vamos dizer assim. Esse era o meu conceito. E, cara, dá pra fazer isso 100% nas regras, sem ficar quebrado. Isso que é o mais interessante, sabe? Qualquer Sim. ideia, tipo, é muito chato algumas vezes no D&D, que a pessoa fala, pô, eu quero fazer um tal personagem. Você fala, você vai ter que fazer isso, pegar aquilo, multiclasse. Talvez vai dar certo. Sim. E pensa assim, mas só coisas diferentes que dá pra fazer? Não. Você pode pegar, por exemplo, um Incanter, que é a classe mais mágica, vamos dizer assim, e ser um Aham. mago puro. Você vai ser bom, igual um mago, e, e vai ter Tem uma questão variedade. muito interessante que tá eu tô narrando em The Witcher, né? E é Aham. uma coisa muito interessante. Eu Tem The tô Witcher, com. é isso? Witchers? Exatamente. Eu Isso. tentei, eu tentei no próprio The Witcher RPG deles, não funcionou. Aham. Assim, o sistema é muito ruim. Ele pegou o que tem de pior no GURP, no Savage Worlds, no D&D e colocaram ali. Desculpa, Devi, mas é isso. Savage Worlds rodou bacana, tentei em outros sistemas, e quando assim eu encaixei com esferas, resolveu tudo. Então, por exemplo, nós temos dos 5, 3 que tem, entre aspas, a mesma classe dentro do esferes.
Isso é o conscrito. Só que cada personagem é tão absurdamente diferente dentro da mesma classe, porque permitir, assim, é incrível como tem essa diferenciação. E eu tenho um outro jogador que a classe dele basicamente não dá dano. Ele é um scholar, um erudito. Então a especialidade dele, para quem acompanha The Witcher, seria o Jaskier, o Dandalorian, que é o cara que resolve muito problema, tirou o Geralt de muito BO que a espada não resolveria, mas especializado em sempre ter. Ou, vou te dizer, eu fiz, esses dias eu brinquei com o Rico do Pinguim de Madagascar. Ele literalmente tem uma habilidade parecida com o Rico, que dentro dos itens mundanos ele sempre tem o pacote cuidadoso, o Careful Pact, né? O viajante cuidadoso. Em que ele consegue sempre ter, dentro de um limite, depois de ter passado em um povoado, um item mundano, que poderia solucionar isso. Então, assim, Paulo, mas eu consigo fazer isso no roleplay. Consegue. Só que ali é te dar suporte mecânico e possibilidades, porque, cara, pra fazer no roleplay você não precisa nem de mecânica, cara. Joga um teatro da mente. Sim. A ideia da mecânica é uma padronização de forma que todo mundo fale a mesma língua de forma equilibrada. E o Spheres, ele entra trazendo esse equilíbrio, só que dando uma possibilidade surreal de possibilidades. Entendeu? Sim. Pode falar. Não, eu tô aqui agora, tô olhando pra cara do Dedes também, pra olhando assim, o que tá passando na cara desse homem aí agora também, porque eu sei que ele veio cheio de questionamento também, né? E inclusive, a gente começou, antes de começar aqui, ele já tava questionando. Mas eu acho que é interessante esse processo da criação dos personagens e da pluralidade, porque você trouxe alguns elementos que eu vi que o Adam, que é um dos autores, né, do Spheres, ele traz, ele começou a criar, por exemplo, X-Men para jogar D&D junto com Spheres. Ele criou alguns animes também para jogar D&D com Spheres. Então eu vi que a gente sai do mundo de fantasia também só do D&D, né, do Dungeons and Dragons ali, do universo dele, traz para outras áreas. Isso para mim foi bem interessante, mas eu ainda não senti como é isso. Então a gente vai ter que até já fazendo aqui um spoiler para vocês, a gente vai ter que ter um momento que eu vou chamar aqui o Lucas e vou chamar o Paulo pra gente fazer a criação de personagem em cima do Spheres. Né? Que, aliás, antes de passar só pro Dedes, eu quero perguntar pra vocês, muda a ficha? Também não? É igual. Tem uma ficha... D&D igual. Dá pra você usar a ficha do D&D, mas o Drop Dead Studios fez uma ficha porque ela tem tipo os espaços para vocês anotar as aptidões. Por exemplo, se você tem aptidões de esferas, mas eu sempre usei a ficha do D&D normal. E no próprio Roll20 a gente utiliza a ficha padrão do D&D. Não muda nada. Uhum. Eu joguei também já algumas campanhas no Roll20 e a gente usou no... Porque ali você tem a opção de adicionar nas habilidades, né? Aí acaba adicionando as habilidades como se fosse um talento. Uhum. Coloca lá o que faz, de onde que veio. Não muda muito, não. Boa. Eu ia pontuar aqui, você falou sobre o D&D, eu acho o D&D em questão de classe muito engessado, né? Tipo, a gente vê que sempre que você vai fazer uma party pra uma mesa, ninguém quer pegar a mesma classe do outro, porque sabe que vai sempre fazer quase a mesma coisa. Pelo que vocês estão falando, o Spheres traz essa diversidade, né? Grande nisso. E até essa diversidade eu vi muito no novo Pathfinder, né? Na segunda edição, que eles têm uma lista enorme de coisas que você pode pegar, que mesmo que você pegue a mesma classe, você consegue ir pro outro lado totalmente diferente, né? Mas a minha dúvida, que eu tinha até perguntado antes, né? É o que muda na criação de personagem, né? A gente sabe que no D&D você escolhe raça, background e a classe. Basicamente é isso daí, depois daí pra frente vai. No Spheres ainda possui a classe? Sim. Obrigatoriamente? Sim. Tipo, iguais a do D&D, segue com aquela ideia e depois muda? Ou muda no sentido, tipo, vai pegando as coisas das esferas, né? Eu posso responder essa, Lucas? Não, pode. Vamos lá. O que a Wizard não queria que aconteceu? No D&D, quando um grupo se reúne para fazer uma party, eles falam, peraí, quem é o guerreiro, quem é o ladino, quem é o mago e quem é o clérigo.
Infelizmente, é assim, que nem você citou. No Spheres, não. Você adiciona o que a Wizard queria. Primeiro tu cria o conceito, porque são tantas opções que primeiro tem que definir o conceito. Senão você vai passar 10 dias fazendo a classe, o personagem. Então primeiro você define o conceito, depois você pega a classe, que é o que é a classe dentro do Spheres. A Drop Dread, ela tirou a questão temática e o tema virou no sentido de estrutura. Então é um esqueleto ali. São possibilidades de estrutura. Então, em vez de ser, entre aspas, um prédio, com ou alvenaria, ou com ferro, ou com não sei o que lá, né? Ou com. Cada classe do Spheres, na verdade, que muda a estrutura dentro dele. Certo? Então, primeiramente, você cria o conceito, pega a classe. Ao pegar uma classe do Spheres, você tem acesso a uma tradição marcial. A tradição marcial, ela é vinculada ao seu background. Entendeu? Se for a primeira vez que você pega Spheres, você vai e pega uma tradição marcial. Ou uma tradição mágica. Paulo, mas por que a primeira vez? Ou os dois. Mas olha que interessante. Mas por que a primeira vez? Porque se tu tiver um guerreiro nível 5 e pegar uma classe de conscrito, pronto, tem como você fazer um guerreiro 5 conscrito 1. Então você vai ter um nível de conscrito que vai te dar acesso às esferas marciais, por exemplo. Essas classes que você coloca dos esferas, quais são? São muitas ou são, tipo, limitadas também? Pouquíssimas. São. Mas mesmo assim, pelo que eu entendi, elas servem só como uma base, né? Exatamente. Porque vou pegar, por ele vai dar exemplo, uma opção de, sei lá, um exemplo, tá? Você vai pegar esse, você falou aí, constrito, é isso? Conscrito. Conscrito. Você vai pegar essa daí e ela vai dar uma opção ainda assim de, sei lá, 100 esferas que você pode pegar. Então você não, mesmo assim, você não vai. É difícil você fazer um igual ao outro, né? Mesmo você pegando essa classe diferente. Eu tô com a colinha aqui. Se vocês quiserem, eu falo. Ó. Eu também tô com a cola aqui no. Ó, eu posso fala aí pegar. elas. Aliás, abrindo um parênteses antes de tudo, só pra vocês saberem, toda a parte do Esferas, tanto Esferas de Magia, Spheres of Power, e tanto pro Spheres of Might, Esferas de Marciais, você pode acessar clicando nos links que a gente tá deixando na legenda aqui, e você pode ler tudo que eles estão trazendo, eles estão traduzindo, né? Tá em processo de tradução, então vocês já podem ler, já podem ver o que eles estão colocando para vocês, e tá tudo livre no Toca do Coruja, tá? Então tá tudo ali, o Paulo e o Lucas estão colocando tudo, só pra vocês se lembrarem. Olha o livro aí dele aí, ó. Mostra aí, Lucas. Não, isso aqui é só um tablet. O livro. Tá. Eu comprei os 2 PDFs e eu mandei imprimir um livro. Uhum. É meu xodó, mas está no Brasil, infelizmente. Por exemplo, eu tô com esferas de magia aberta. Tem 5 classes aqui. O elementalista, que ele é focado em elementos, em causar dano elemental. Então, assim, tem o Incanter, que vou dizer assim, é a opção mais mágica. Ele que vai ganhar mais magias, ele vai ganhar mais acesso a esferas, né, mágicas. O Mage Knight é para fazer um cara que vai ser porrada e magia. Geralt, por exemplo. O Gandalf. Um Geralt, dá para você fazer um Geralt. O Prodígio, ele é um cara que ele é focado também em magia e porrada, só que ele é focado em combos, tipo assim, você acertar um ataque, derrubar e soltar uma magia. E o Soul Weaver, que é mais um cara espiritual. Aí, por exemplo, diferenciando essas 5 classes, você consegue, por exemplo, fazer um clérigo focado em dano elemental. Por exemplo, um clérigo da luz, você pode fazer só ele como um encanto. Mas se você quiser ele ter mais um lado espiritual, ter mais uns poderes espiritual, você pode fazer um Soul Weaver. Pode fazer um Se você clérigo, quiser por exemplo, da deusa da sabedoria, um clérigo mais voltado em estudos de rituais. Aí você pega o Encanter. Entendeu? Então, tudo parte do conceito. Esquece-se classe. E qual que é o negócio? Quando você pega ou as classes marciais, igual, por exemplo, aí temos o conscrito, que é o conscrito, eu falo que ele e o Encanter são os mais básicos. Eles são os conceitos mais básicos. Vamos dizer assim, se você quer um cara para ter acesso às esferas marciais, você pega um conscrito. Você quer um cara para ter acesso às esferas mágicas, é o Encanter.
Eles são os modelos, os exemplos mais básicos. Aí nas marciais temos o erudito, que ele é um cara basicamente um estudioso, um cara que pesquisa, um cara que tem uns truques, mas ele é marcial. As habilidades deles não são mágicas. Uhum. Então ele é o cara que você pode fazer um alquimista, ou Um geólogo, um Dandé, historiador, o Dandelion, igual o Paulo falou. o Temos Sherlock o Holmes Sherlock mesmo, né? Holmes também dá. Aí temos o comando, que ele tem algumas habilidades de liderança, como se ele tem um dado de inspiração, como se fosse um bardo. Aí, por exemplo, eu quero fazer um cara marcial, mas eu ainda quero ter uma posição de comandante. Um cara que vai de um sargento. Então, é o comandante. Não é o Aí soldado tem e o coronel, ele quer ficar no meio, quer ser o capitão. Isso. o capitão, por exemplo. Uma das subclasses dele, inclusive, se chama capitão, e cada uma dessas tem subclasses, tá? Todas elas têm subclasse. Por exemplo, tem o artesão. O artesão é um conceito que, tipo assim, pelo menos nos meus grupos, sempre tem um cara que quer ser um ferreiro. O artesão, Aí o cara. só te cortando, Lucas, é tão legal essa parte do artesão, que o artesão, ele entra em tudo que se tem a ver com criação. Ferreiro, tem como. Alquimista, tem como, beleza. Inventor, no sentido de criar literalmente maquininhas, tipo Por a exemplo, Jinx. eu consigo ter um cara desse que ele faz magia, ele usa magia e imbui a magia dentro de uma arma ali e ele consegue criar uma pistola, criar não sei o quê. Aí, Tem, sim. a gente tava buscando. Uma das mais doidas é o Sapator, que é uma das subclasses do Artesão. Ele é especialista em trincheira, em armadilha, em detonação. Olha que doido isso. Então, assim, só pra você ver, isso de uma classe que vai... E o que vai te diferenciar? Ele vai te dar acessos. Paulo, mas eu tô preso a um tema? Não. Toda classe te dá direito a talentos marciais ou... Aliás, aptidões marciais ou aptidões mágicas. Sabe quando você ganha... naquela sua tabela de classe você tem acesso a talentos, então, alguma coisa? Todas têm acesso a uma aptidão. Por exemplo, São as aptidões. Isso. Vou te dar um pequeno exemplo. O artesão, no nível 1 ele não ganha nenhuma aptidão marcial, no nível 2 ele ganha 2, no nível 3 tem 3, no nível 4 no nível 5 tem 3 e tal. Como é que funciona isso? Para que servem essas aptidões? Então, aí que tá o pulo do gato do Esferes. Em vez de... O que eu vou fazer com essa aptidão? Tu pode ou pegar uma aptidão de uma esfera que você já tenha, e aí você vai especializar naquela esfera, ou tu vai pegar uma esfera base. Entendeu? Nova. Por exemplo, eu posso, por exemplo, ir subindo. Por exemplo, eu peguei a esfera de destruição, ou a esfera da morte. Eu pego ela um nível, me especializo nela mais um nível, me especializo nela mais um nível, mas aí eu falo, agora eu quero pegar uma esfera de destruição, por exemplo. Aí eu tenho 3 de morte e de destruição conforme eu vou subindo. E tem possibilidade, inclusive, delas entrelaçarem, tá? Sim, e aí a cada esfera que eu pego, ela me abre um leque de magias que eu posso pegar, ela me abre um leque de coisas. Seria isso? Exatamente. As esferas mágicas, geralmente, quando você pega um nível dela, ela te dá uma magia, ela te dá uma habilidade mágica, que geralmente não gasta pontos de mana, pontos de poder, Seria um e truque. algumas... tipo um truque, e as aptidões que você vai pegando, ela vai melhorando. Por exemplo, a esfera de destruição. Tudo que for relacionado a dano, basicamente, é esfera de destruição. Ela te dá uma habilidade que é tipo... acho que é Firebolt? Não sei. Raio de destruição. Uma habilidade de dano. Aí essa habilidade de dano te dá um dano igual um truque. Um D8, aí no nível 5 vira 2. Só que se você gastar 2 pontos de mana, ela dá 2D8 mais 1D8 para cada 2 níveis. E os talentos dela que você tem, um talento define a forma desse raio e o outro define o dano. Por exemplo, você pode ter um talento que vai fazer a sua esfera, o seu raio virar uma linha e dar um dano em Constituição. Fazer um teste de Constituição e dar um dano trovejante. Então, vai modificando. Isso, a parte mais interessante é que ao tu se especializar,
Hum, Sabe o que eu tô lembrando? Sabe quando joga Skyrim? E aí você vai abrindo o que você quer? isso, é É exatamente. isso. É basicamente isso. E assim, Foi quando na hora você que se você foi falando, agora especializa que... em uma esfera, quando você se especializa em esfera, o que vai diferenciar? Tu não vai dar mais dano nela, entre aspas. Uhum. Tu não vai dar mais dano. O que muda são as possibilidades que tu vai poder aplicar nela. Então, por Sim. exemplo, Uhum. eu pego a esfera proteção. Aí você tem uma habilidade base que é o escudo. Você pode levar, como uma reação, você levanta para ganhar um escudo. Para ganhar mais 2 de CA. Você pega uma aptidão é que você pode gastar seu foco marcial, que é um recursozinho do dele, para ganhar 3 4 de cobertura durante a rodada. Aí você pega outra aptidão em que você pode gastar uma reação para tentar do lado de um aliado parar aquele ataque. Ou seja, o que se especializar numa aptidão te dá? Apenas mais possibilidades. Com aquela determinada magia, com aquele determinado movimento. Com aquele determinado, entre aspas, naquela esfera. Uhum. Por Então, exemplo, pode falar. o personagem atual que eu tava jogando, ele era um Goliath conscrito, focado na esfera de empurrar, Uhum. na esfera bruto. O que eu fazia? Eu tinha as aptidões que eu tinha. Uma aptidão era que eu podia, se eu atacasse um inimigo com ação, eu podia empurrar com a ação bônus. Só que a habilidade do bruto, que quando você empurra o cara, para cada 5 que você supera o teste, o cara voa mais 1,5 m para trás e toma mais dano. Eu tinha uma outra aptidão que quando eu empurrava um inimigo, eu podia empurrar ele em outro inimigo. Por exemplo, eu tô lutando contra 2 goblins. Eu empurrava um goblin no outro e os dois tomavam dano. Ô, Dedes, daí você ia gostar, hein? Eu tô Eu não pensando, gosto de, você... eu não gosto de bater em Goblin, gente. Eu sou a favor dos Goblins e bato nos elfos. Então eu sou contra os elfos. Então a gente pegou um elfo e arremessou no outro, beleza. Fechou. E eu topo. Você pode fazer isso. Não, Você mas pode ó, arremessar inimigos. aquela one Mas shot lá que a gente jogou, Dedes, que você jogou minha Ah, última. aí não tinha o Cara, que fazer, se né? você pudesse ficar empurrando e jogando um pro outro, você teria feito Sim, um mega sim. boliche dentro daquela caverna lá. Tinha. Mas o ponto das esferas, pelo que eu tô vendo, né? Que eu tô tentando entender ainda, tá, gente? Eu vou Hum? falar É que o que subjetivo, eu nossa. li muito por cima, tá? É, por exemplo, você pega uma de que vai dar habilidade lá, você pode colocar sua proficiência no falar com animais lá, lidar com animais, né, no caso. Isso daí é uma das esferas ali, certo? Uma Certo. das Uhum. aptidões dentro. Eu poderia pegar outra dela, tipo, ou a aptidão só pega uma vez e a esfera vai te dar outra possibilidade dentro daquelas listas que tem dentro da esfera. Tipo, porque essa daí, pelo que eu vi, é da esfera de Doma, né? Que tá nas partes É. de. Uma das de domar, parte de lidar com animais, domador, essas coisas do tipo, né? E a Uhum. aptidão só se pega uma. Só pode pegar uma, e a esfera você pode repetir pra pegar alguma lá dentro, pelo que eu entendi. É Não, isso? pensa que Ou a eu tô aptidão totalmente é como se errado? fosse um talento. Fosse um talento. Uhum. O que a gente fala, quando você escolhe uma esfera, você ganha, vamos dizer assim, um talento básico dela. Por exemplo, a da Doma. A primeira coisa que ela te dá 2 pacotes para escolher. Se você vai ser focado em montaria ou se você vai ser focado em domar animais. Aí ela te dá um benefício em cada um. Aí quando você ganha mais uma aptidão, você pode escolher ou investir na esfera de doma e pegar alguma habilidade nova ali, das que você tem acesso, ou pegar uma outra esfera. Por exemplo, se você pegar essa esfera bruto. Quando você pega a esfera bruto, o que que você ganha? O empurrar brutal, que é o que você dá dano quando empurra. Uhum. Entendeu? Entendi, entendi. Então, Você vai assim, tem algumas esferas que elas têm habilidades bases e outras não. Mas, assim, o que é uma aptidão? É um recurso para você gastar com novas esferas que você não tenha ou com aptidões de esferas que você já tenha. Entendeu? Basicamente isso. Você vai se especializando. Por exemplo, Isso. aqui, ó, eu abri uma aqui só pra gente fuçar, tá? Uma das coisas que eu Uhum. gosto é de ser atirador, né? Então, aptidões básicas de voleio, né? Então, voleio Isso. é uma classe, seria isso, certo? É uma esfera. Uma esfera, É uma esfera de esfera. voleio dentro das esferas marciais. E eu consigo ter aptidão de, por exemplo, disparo distrativo. Então eu consigo distrair o cara como ação bônus.
com a Titã Resistível, Exatamente. né? Um disparo, ó, fogo de supressão, que é uma rajada. E eu consigo também ter um franco-atirador vigilante. Então eu vou trazendo isso para ir ampliando a minha esfera, certo? É como, Isso, Sim. utilizando como se eu tivesse uma bola. Deixa eu trazer isso numa visão bem doida, assim. É como se eu tivesse uma bolinha, e essa bolinha tivesse várias bolinhas vazias. Toda vez que eu escolho ou eu subir de nível dentro dessa esfera, eu acrescento mais uma bolinha. Então, no começo eu sou, por Sim. exemplo, um franco-atirador vigilante. Aí depois eu sou um franco-atirador vigilante com rajada focada. E eu sou um franco-atirador vigilante com rajada focada, também com fogo de supressão. E aí eu vou colocando e falo, nesse momento eu vou usar o fogo de supressão. Ou neste momento eu vou usar o franco-atirador vigilante. Uma coisa que acontece, cada Ou esfera, dá pra tantas subir marciais, tudo junto. tanto as marciais quanto as mágicas, elas têm, vamos falar, palavras-chave. Uhum. Palavras-chave, vamos dizer assim, mecânicas. Termos mecânicos que referem-se a ela. Por exemplo, a Bruto tem o empurrão, que aí no empurrão ele pode aplicar uma aptidão de empurrão quando você empurra. Só que além das aptidões que modificam a sua habilidade de empurrão, ela tem outras habilidades, vamos dizer assim, que orbitam, que não necessariamente mexe nisso. Igual a habilidade de... Eu acho que tem uma que você ganha especialização na perícia atletismo. De investigação, tem uma que você não perde rastros que você começou a seguir. Sim. Então, tipo, ó, tem várias. Por exemplo, a esfera do Berserk, ele tem uma habilidade que chama. Ela tem duas palavras-chave. Ela tem adrenalina e espancar. Aí tem aptidões que você pega que altera sua adrenalina e tem aptidões que você pega que altera o espancar. Mas tem outras habilidades, outras aptidões ali dentro que alteram outras coisas, mas dentro do conceito de Berserk. Não, entendi. Por exemplo, se você quiser fazer um bárbaro ou um personagem muito resistente, você consegue. Uhum. Ó, só até para ilustrar para quem tá assistindo aí, né, vocês podem ver no vídeo ou eu vou falando aqui para vocês. Olha só, por exemplo, o Berserker. A gente tem duas palavras-chave, que é adrenalina e espancar. Dentro disso a gente tem as aptidões de adrenalina, então Berserker, encouraçado, executor, imparável, saqueador, e as aptidões de esforço também, que é balanço pesado, momento ceifador, quebra-osso, etc. E aí depois a gente tem algumas outras aptidões que não estão ligadas a essas palavras, como, por exemplo, carnificina avançada, contra-golpe sangrento, espancamento, etc. E depois ainda a gente tem aptidões lendárias, que eu tô vendo que cada uma tem aptidão lendária, que eu acho que é quando chega um nível maior, é isso? Não, aptidões lendárias, eles falam assim que elas são aptidões mais fortes e elas restringem ao narrador a liberar essas mesmo se for do estilo. Tem uma eu acho que é de esgrima que ficou a tradução, Paulo? Me corrija se eu estiver errado. Que você tem o saco no vácuo. Tipo, quando você tá com a espada embainhada e corta o ar ao sacar. Uhum. Tem uma aptidão lendária, acho que é nível 5. Mas, tipo assim, não é pra todo personagem que isso vai caber liberar. E para todo cenário, para toda mesa. Ela Nem tem uma pra todo- pegada mais de anime, sabe? Mas existe esse suporte caso o mestre queira isso. Uhum. E agora. A esfera Berserk, eu acho que ele consegue quebrar o chão. Tem uma aptidão lendária de quebrar. Então, assim, tem muita opção, muita ideia, dá pra... É o que Marco, né? isso. Você que tá com a Berserk aberta aí, vai lá no final, você vai ver um negócio muito interessante chamado variantes. Variantes. Sim, tem E lá calmaria embaixo. intacta. Olha só que bacana. Não são todas, mas algumas esferas têm variantes em que ao adquirir aquela esfera, tá? Uhum. Tu pode escolher pegar ela, essa variante. Correto, Sim. Lucas? Explica bem como é que funciona que você tá uma esfera. Tipo assim, igual, por exemplo, a esfera do Berserk, uma esfera, ela só te dá o poder de espancar e você não consegue fazer adrenalina, e a outra provavelmente você só faz adrenalina e não faz espancar. Exatamente. Provavelmente. E quando você... Aí, tipo assim, você não aprende aquela habilidade, não pode pegar as aptidões daquela habilidade, mas você começa com uma aptidão extra. E eu acho que... Né, exatamente eu não isso. tô olhando, né? Você Exatamente começa com uma isso. aptidão extra. Ou seja, o Esferas ele ainda te dá a opção de, peraí, olha, quando você gasta uma aptidão para comprar essa esfera e você vai ganhar duas habilidades, tu pode abdicar de uma delas para ganhar uma aptidão de outra, dessa habilidade que você manteve. Entendeu? Então, Vamos dizer, o que se você quer fazer um personagem... só para resumir, ele não vai te travar.
eu te dei 2 habilidades, ó, você pode perder essa pra ganhar uma a mais no que você já tem. E assim, só com uma curiosidade, antes que eu esqueci, eu tentei lembrar 2 vezes, eu quase esqueci. 80% do que existe hoje no Spheres já existe no D&D, em algum dos livros oficiais. Ou é uma característica, ou é parte de um talento, ou é a habilidade de um monstro, ou é a habilidade de um NPC, ou é algo de uma magia. E o que que eles fizeram? Em vez de dar aquele kit completo que junto é forte, eles dividiram e colocaram gatilhos para equilibrar a força daquilo ali. Sim. Então, assim, é muito equilibrado, cara. Ó, deixa eu falar uma coisa. Por exemplo, Abriu aqui, ó, rapidinho, Lucas. Beberagem? Abriu uma esfera marcial que o 10 vai gostar, cara, que é o beberrão. Exatamente. Eu queria saber quanto que a gente ia trazer essa. Que é, por exemplo, é um conceito de personagem que todo mundo já quis ter. Que é o cara que bebe, que faz alguma coisa, que usa arma, bebida milagrosa. que usa arma improvisada. Cara, Esse essa daí eu esfera... só vou usar se for em live presencial, porque tem que Tem estar bebendo, entendeu? Tem que estar bebendo, entendeu? Tipo, Ó, pegando essa aí, ela tem te dá 2 vertentes aí dentro. Ou o cara que é bom de porrada, como é que fala? De combate com arma improvisada, então uma perna de mesa, qualquer coisa, e ele é muito bom nisso, tá? Uhum. Ou é um cara que, pra ele ficar bom, pra ele, entre aspas, desenvolver os poderes dele, ele tem que literalmente tomar algo, tá? E aí ele ganha o estado embriagado. É. E aí, com o estado embriagado, ele pode aplicar aptidões de embriaguez. Entendeu? Não, muito vendo aqui, ó, interessante. o cara vira alcoólatra. Né? Então, fica tipo todo E lá embaixo, inclusive, tem as variantes. tem as 2 variantes. Que um é o cara que não bebe, O abstêmio, isso, e o outro que é o cara que... Qual a tradução que ficou? O outro? abstêmio e alcoólatra. Isso, exatamente. O alcoólatra é o cara que bebe, mas ele não tem as habilidades de combate com arma improvisada. Sim, muito bom. Ó, deixa eu falar uma coisa. Você aí do outro lado deve estar achando muito legal, muito divertido, né? E aí vocês devem estar imaginando, tá, beleza. Tá aí, eu e o Dedes aqui, que a gente nunca jogou, nunca experimentou, a gente vai ter que experimentar o Spheres of Power pra gente entender mais, né, esferas de poder. urgente. E temos aqui o Paulo e o Lucas, que já manjam um monte. Mas eu quero trazer pra vocês uma pessoa, que é o Fábio. E o Fábio, ele veio contar pra gente aqui, rapidamente, uma história. A história dele junto com Esferas do Poder. Bora escutar? Olá galera, tudo bem? Eu sou o Fábio, muito prazer, também conhecido como Camu em algumas mesas. Eu sou formado aí em letras, sou professor de português e inglês e tenho aí uma bagagem mais ou menos aí de uns 20 anos de RPG, entre narrativas e jogatinas, né? Que é importante também, que a gente tem que se divertir. Eu tenho experiência aí com narração de D&D, storyteller, um pouco de storytelling, D&D, 3DT, então tem bastante coisa aí que eu já fiz e conheço aí, né? Então eu tava procurando aí uma mesa interessante para jogar, uma mesa um pouco mais madura, né? E aí o PH me fez esse convite aí para conhecer o sistema, para conhecer o Spheres. E eu falei, poxa, por que não, né? Conhecer um sistema novo, porque assim, quando você conhece bastante coisa já, você fica meio com o pé atrás para conhecer coisas novas. Mas ele falou, não, pô, já o Spheres aí, ele tem uma base já da 5ª edição, né? Do D&D, então tem uma base já, você vai dar né, são coisas a mais para abrilhantar o sistema, né? E aí eu falei, poxa, é interessante, vou dar uma lida. E aí a gente fez todo um trabalho para fazer o personagem, para fazer aí para fazer o personagem e a forma em si, né? Trabalhar background, trabalhar as habilidades, o conceito do personagem. E aí eu vi, já na forma de montar o personagem, eu já vi a diferença gritante, assim, né? Porque você pode expor o que você pensa, o que você quer, e a partir disso, ele te indica um caminho para as coisas que você pode ter. Os seus poderzinhos, né? Os seus
o seu diferencial. E isso foi, cara, foi uma coisa muito importante, muito interessante, porque ele te dá, de certa forma, uma liberdade pra você montar o personagem de formas variadas. Isso é uma coisa que, por exemplo, você não vê muito em D&D, você não vê, você vê pouco em Storyteller, né, em como você monta o personagem, aquela coisa, como Storyteller é uma coisa mais narrativa, mas o Spheres, ele te dá sabe, essa pegada de você poder fazer uma coisa fora da caixinha, entendeu? Você quer fazer um cara que ataca com escudo, que tem super... você consegue no Spheres. Isso me deixou muito feliz. Ele apresentar a proposta dele, né, dessa mesa, que é uma mesa que a gente tá jogando aí de The Witcher. E eu não conhecia nada do Spheres, até quando eu comecei a jogar. E assim, me deu um atrativo muito grande, poder fazer o que você quer, entendeu? Não adaptar. Então, você consegue fazer o que você quer. É isso, entendeu? E aí, através da narrativa, você consegue trazer isso de algo mecânico, entendeu? Para algo mais dinâmico dentro da narrativa. Então, eu fiquei muito feliz com a proposta e eu gostei bastante e quero aí ressaltar essa minha experiência com o sistema, que eu achei muito positiva e responde muitas das perguntas, né? Muitas das coisas que a gente acaba deixando de lado por causa de outros sistemas. E o Spheres, ele responde bastante a isso, né? Ele deixa você brilhar, digamos assim, que é o que muitas vezes a gente quer num jogo de RPG. A gente quer brilhar, se dedicar, a gente quer ser incrivelmente feliz na forma com que você faz o seu personagem. E com que você também, né, se diverte no sistema. Agradeço aí a oportunidade. Valeu, galera. Valeu, PH. Beijo no coração aí a todo mundo. E esse foi o Fábio, olha lá, dá pra ver que o cara se empolgou com o Spheres, ele tá curtindo, tá jogando aí com o Paulo, tá jogando o Spheres, e ele tá curtindo muito esse momento. Mas agora, ó, vamos até pegar uma das coisas que o Fábio falou nesse vídeo, sobre essa diversidade, pluralidade de criação de personagens. Então, eu vou fazer uma pergunta, um desafio rápido aqui agora. Deds, qual é o personagem que você acha que não dá pra criar dentro do D&D, e a gente vai tentar pensar ele aqui dentro do Sphere, só pra gente ver as possibilidades. Cara, o único personagem que veio na minha mente foi até um que eu já tentei fazer, mas ele acabou seguindo muito a linha de mago, né? Porque mesmo que o que eu fiz, qual que era o personagem? Eu fiz no caso, era uma Dhampir que usava magias de sangue. Então, qual que é a ideia? Eu consegui fazer porque o pessoal do Critical Role ainda tem uma subclasse de Emomante ali que deu pra fazer algumas coisas, umas paradinhas e serviu. Mas, tipo, vamos pensar que o pessoal do Critical Role é homebrew, né? Então, tirando isso daí de lado, a gente não tem, né? Todas as magias são feitas do jeito normal. Teria como fazer? Eu joguei mais difícil. Tem uma tradição especificadamente para congelador de sangue. As tradições mágicas, eu acho que a gente não entrou muito nelas. Elas são a forma de abordar a magia. E uma delas é a tradição de sangue, de congelação de sangue. Aí ela tem, eu acho que ela tem, que quando você gasta ponto de magia, você perde um ponto de vida. Tem alguma coisa que fortalece. É tipo assim, aí dali é pra onde você quer ir. E não precisa nem de gambiarra. Basicamente, você só vai lá e segue e ela já tá pronta a estrutura. E o resto é só otimização e personalização. Ela foi mais fácil do que eu pensei, ó. Ela tem só. Eu acho que tem em torno de umas 60 tradições criadas, mágicas. Entre formas de conjurar. De formas de conjurar. Por exemplo, tem o druida. Aí, subclasses de conjuração do druida. Tem o ranger. O que diferencia? Tem uma restrição que eles chamam de conjuração habilidosa. Você precisa fazer um teste de perícia para conjurar magia. Tem o Blighter,
que eu lembro disso ainda na época da 3.0, 3.5, que é o druida corruptor, que você corrompe a natureza à sua volta para fazer magia. Então, basicamente qualquer coisa permite. Esses dias eu tava Pô, montando o Juggernaut do Deadpool. Cara, e tem como, tranquilo. Literalmente, tem uma aptidão que você pode pegar o Goblin ali do Deads, pega ele e bate em outro Goblin. Não, Vira pega literalmente, aí. você é proficiente em uma arma. Pega um Não, elfo. Não, Faz isso só com pode- elfo, gente. Você não pode, Não mandar, faz só isso. pode usar o Goblin. Você Eu não pode também, usar o eu Goblin, bro. suspeito que eu geralmente tenho o Goblin trabalhando comigo, pra mim, então nesse processo não. Eu gosto de goblins. Eu ó, geralmente sou o goblin. Deixa eu fazer uma pergunta, assim, que eu né, dei nas pesquisadas que eu dei, assim. Eu vi muito a galera falando sobre, chama Back and Booms, eu não sei como que vai ser a tradução disso, que tipo, você dá um negócio pra pessoa e depois ela dá uma vantagem. Tem algum negócio O, assim? o drawback, Isso, drawback, isso. é que na construção das tradições de conjuração, todas elas têm algumas restrições, que são os downbrag, e elas têm os bons e uns bons. Por exemplo, a do Ranger, ele tem o drawback de ser uma conjuração habilidosa, que precisa fazer um teste, mas ele ganha expertise na perícia que ele escolher. Por exemplo, vamos dizer que é sobrevivência. Ele ganha expertise em sobrevivência. mas ele tem que Mas ele realizar. tem algumas que vão ter conjuração verbal, ou magia. Conjuração material, conjuração somática, que aí ela tem 2 níveis. O nível básico, você tem que ter uma mão livre, e na outra você tem que ter as 2 mãos livres. E a parte mais interessante é o seguinte: algumas, por exemplo, algumas vai ter literalmente um brilho ao redor de você, e isso te dá mais possibilidades, inclusive, de roleplay. E a parte mais interessante é o seguinte: a cada 2 drawbacks que você pega pra você, a cada 2 dificuldades, você ganha uma aptidão a mais. E você Então, pode assim, pegar a mais. exatamente. Você Por pode exemplo, pra eu porque, por poder exemplo, fazer uma magia, eu preciso fazer um ritual, tá com as 2 mãos livres, tá com o meu grimório do meu lado e eu preciso usar 3 velas. Pronto, Isso, eu mas tenho isso- 4 dificuldades. Isso me Aí dá você mas ganha. isso é quando você cria. Quando você cria a sua tradição. Por exemplo, se você não quiser. Se nenhuma das 60 tradições de conjuração serviu para o seu personagem. Falou, não, isso aqui não é o personagem. Nenhuma delas serve. Você pode criar uma e colocar todas as dificuldades possíveis e ganhar benefícios por isso. Uhum. Só que aí, lembra, você vai ter dificuldades e pode ter benefícios ou não. Tem uma tradição de conjuração que é de conjuração emocionada, emotional casting, que eu não lembro ao certo muito bem as regras dela, mas assim, quando você está em emoções, muitas emoções que o narrador vai dizer, ou em batalha, se você falhar num teste, você não pode gastar ponto de magia para fazer magia, até você se acalmar. Caraca. E Tem uma assim, outra que é tipo a magia viciante. Quando você gasta pontos de magia, você faz um teste. Se você falhar, você tem que gastar mais pontos de magia na magia. algo E que o isso é um Dedes ciclo. falou que me chamou a atenção foi sobre a questão do 5 oficial ser muito modular, ser muito engessado. E o que o Spheres, para resumir tudo, acontece? Ele aposta na criatividade do jogador. Ele aposta, ele fala, cara, não sou eu que vou decidir. Tá aqui as mecânicas equilibradas para você fazer o que você quiser. Boa, Basicamente é isso. Ele aposta na criatividade do jogador. boa. Gostei. E só por fim, eu tenho mais uma pergunta. A gente tá falando aí, né, de ponto de magia. Não sei se é magia, mana, como que vai ser, mas acho que é ponto de magia, né? Como que vai funcionar isso também? Eu vi também que ele vai ser uma coisa como se fosse um Ki, né? Você tem uma reserva de ponto de magia. Cada classe ganha. Dormiu, renovou, dormiu bem. Cada classe ganha. Cada classe tem a sua regra de ganhar. Tipo assim, ou ganha por nível, ganha metade do nível. E cada tradição, dependendo da quantidade de dificuldades, ela te dá um bônus. Uhum. Por exemplo, uma vai te dar 1 mais 1 ponto por nível. Aí você vai ter 2. Outra vai dar 1 mais 1 ponto a cada 6 níveis. Uma não vai te dar pontos. E outra coisa que é muito legal é que nem sempre o seu atributo de conjuração
que eles chamam de atributo principal, vai ser o mesmo. Dependendo dessa tradição, pode ser um, dependendo de outra tradição, pode ser outro. A de conjuração de sangue, o atributo principal dela é Constituição. Constituição. É isso que eu ia falar, por exemplo, de conjurador de sangue pode ser Constituição. Um cara que precisa usar as mãos e pode ser destreza. Um cara que vai ter que usar o Grimório, alguma coisa assim, vai ser inteligência. Alguma coisa assim. E quando você tem a Naruto tradição, utilizaria destreza, o Naruto. quando você tem tradição marcial e tradição de conjuração, porque a tradição marcial também te dá um atributo principal, que vai ser o atributo que vai controlar as CDs das suas habilidades. Você pode ter o mesmo, você pode escolher o mesmo. Por exemplo, um conjurador de sangue que tem uma outra, você pode escolher ter os dois. Por exemplo, o Prodígio, a classe Prodígio e a classe Mage Knight, eles têm no primeiro nível, eles ganham uma característica de classe que chama Blended Training, que quando ele ganha uma aptidão, ele pode escolher se é uma aptidão de esferas, marciais ou mágicas. Isso, Então você... vendo isso daí, assim, entendendo melhor já agora com as coisas, me lembrou muito, eu vou falar, vai ter críticas, o que o Tormenta 20 faz, né? Eu não sei se você chegaram a jogar. Tipo, basicamente, tipo, vamos pôr na base, tá? Tipo, ele dá, no níveis das classes, ele dá liberado o poder e você escolhe que poder você quer. Que pode ser o geral, o divino, coisa, e te dá, tipo, uma liberdade muito maior de criação. Diferente do coisa. E até o ponto de magia, né? O ponto de mana, o ponto de coisa. Cada classe tem o seu ali, um pouquinho. Classe conjuradora tem mais do que as outras. Então, tipo... tipo, me trouxe um pouco essa lembrança, né? Mesmo pra gente ter uma noção que já era uma ideia que vinha, o D&D tem pontos de magia, né, também, dependendo do regra opcional do que slot. E tem sistemas que adequaram isso, né? Tipo, e uma coisa que eu acho das que a esferas e o do Tormenta, né? Tipo, e fica bacana até, bem utilizado. Uma coisa que o Paulo falou muito por alto foi o foco marcial, que é uma característica que você tem quando tem esferas marciais, que ele é como se fosse no psionico antigo, no 3.5, 3.0, ele tinha tal psionicamente focado. Não sei se vocês conheceram, mas o foco marcial é vamos dizer assim, um estado de espírito que os guerreiros, os marciais conseguem ter. O que você tem com esse foco? Você pode gastar ele para escolher 10 num teste de força, destreza ou constituição, ou algumas aptidões te permitem gastar o foco marcial para fazer alguma coisa. E como você reganha esse foco marcial? Ou gastando sua ação para esquivar durante o combate, que aí você reganha o foco marcial, ou algumas esferas têm aptidões que permitem alguma. Por exemplo, a esfera de investigação tem um foco marcial, se você usou sua ação para esconder, você recupera seu foco marcial como ação bônus. Se você não andar, você recupera seu foco marcial. Então, é um recurso que você gasta e recupera ele. E assim, antes de acabar... Eu acho que a gente não entrou ainda nas esferas que eu mais gosto, que são a alquimia, que é uma esfera marcial, e a de invenção, que é uma esfera marcial também, que permite fazer coisas sensacionais, principalmente essas duas, porque elas trabalham com as fórmulas, que são o recurso da esfera de alquimia, ou as invenções. Porque fala assim, você pode manter tantas fórmulas por dia, mas qualquer pessoa identifica que isso não vale nada. Que é algo muito instável. Então, o que rola? Você deu um recurso pro personagem, não vai ter um exploit disso, e você vai conseguir fazer coisas legais. Eu adoro essas duas esferas, eu sempre acabo pegando, porque, por exemplo, a esfera de alquimia, ela te ensina a fazer fogo grego, gelo engarrafado, trovão engarrafado, que você pode tanto tampar nos inimigos, veneno, ou pôr fogo veneno, ou você pode pôr, por exemplo, deixar sua arma flamejante, deixar sua arma congelante, deixar sua arma com raios. Isso daí é bacana, né? Porque, levando em consideração, é difícil ter um personagem que vai usar um veneno, uma coisa na arma, né? A gente é muito limitado a isso, né? E é uma coisa que é muito legal que a gente vê, por exemplo, em séries, em filmes, em desenhos, em jogos, que a gente fala, pô, cara, eu quero fazer um personagem que ele é bom em alquimia, ele põe ali um fogo na espada, cara.
é estiloso e tá ali na O regra. próprio Assassin's Creed, né? O Odyssey, ele tinha essa opção, né? Tipo, você tinha dois caminhos. Você podia colocar veneno na arma ou colocar fogo. Sim. Tipo, e a E aí, gente ó? não. Se for pensar no D&D base, não tem como. Você tem que ter uma arma assim. Você tem que ter uma arma de fogo. Ou uma arma mágica que faça isso. Não dá E, pra e, entender, assim, né? É e, difícil. antes inclusive, a gente encerrar tudo, eu queria, assim, falar sobre, para quem quer conhecer, um caminho mais acessível para começar. Porque, sim, é complexo, porque a gente, não porque é difícil, mas porque estamos acostumados, como diria Mick Jagger, velhos hábitos são difíceis de morrer, né? E assim, nós estamos acostumados com a forma de criação. Quando você entende que é igual, só muda pequenas coisas, e aí você entende o que que muda, fica muito mais fácil. Para quem quer começar nos esferas, o que que eu recomendo pela questão de nível de complexidade? Pega os esferas marciais e pega qualquer uma das classes, exceto o alter ego. Paulo, mas por que não o alter ego? O alter ego, ele permite você criar personalidades que são pessoas literalmente diferentes. A la Venom Hulk. Em que são Você basta ter literalmente... 2 fichas, 3 fichas. Exatamente. Então, assim, Bacana isso, bem. é assim, não, Fragmentado, é né? legal. Elite, classe. É o fragmentado. Isso. Literalmente. É o cara que quer jogar com várias coisas e só tem um personagem. Não, mas é isso, é exatamente isso. Você pode ser tem uma que é voltada para socialite, em que basicamente você pode ter você é um Batman da vida. Existe o Batman e existe o seu, assim, a sua versão persona. social, a sua persona social, e que para você viajar, para que as outras pessoas não percebam, a sua persona tem que ter uma história naquele local. E, cara, isso só é ingrediente para uma narrativa cada vez mais aprofundada. Sim. Então não adiciona só mecânica, te dá insumos para você ter, cada vez que passa, uma sessão mais incrível, mais única. Um Mas personagem eu tô mais vendo uma único. riqueza na construção mesmo, né? Sim, Cara, eu tô vendo uma liberdade, né? Não é nem só só a riqueza, a liberdade da construção que você vai falar que vai fazer isso, isso, isso. Tá bom, tá aqui, ó. Entrando nas subclasses do alter ego, que é as que você pode, por exemplo, tem o Empowered, que é o Super Saiyajin. Por exemplo, vocês lembram do Fly, o Pequeno Guerreiro? Esse não. Nossa, é um desenho que ele, tipo, ele era um guerreiro, mas ele tinha poderes mágicos. Mas quando ele ficava nervoso, ele despertava a marca do dragão e tinha mais poderes mágicos. Você consegue fazer isso nos Lembrei esferas. quem é esse cara. Você consegue... Tem o Socialite, como o Paulo falou. Tem o alquimista, que você tem que Tem tomar. o médico e o monstro. Você bebe uma poção e vira uma outra pessoa. Aí essa outra pessoa tem outros poderes. Outra E você personalidade. distribui... Cara, Mas tem duas fichas. assim... exatamente. E E tem no um último alter ego, nível, você vira uma só. E você tem os dois poderes. É muito louco. que é o Hulk da versão mais recente. Ele é. Que é o Hulk ruim. Ideia, conversa. É o Hulk ruim. Exatamente. Não, não, muito legal. Acho que Bini, acho que seria legal, tipo, fazer umas fichas, né? Tipo, a gente Sim. tava conversando aqui. Não, isso já vai ser um spoiler, assim, já contando pra vocês. A gente vai fazer mais um vídeo e só pra construir uma ficha e entender o passo a passo dela, como que a gente faz essa construção em cima da ficha do D&D e uma também em cima da ficha do Spheres. Pra também todo mundo sentir aí como que é o de um lado e o do outro. Fechou? Então, ó, você que tá aí do outro lado, já aproveita que a gente vai fazer essa brincadeira, vai trazer aqui pra gente conhecer. Inclusive, agora é a hora também, se você não fez isso até agora no vídeo, agora é a hora de você pegar e jogar nos comentários, cara, quais são suas dúvidas, o que você gostou e não gostou, deixa aí, por quê? Porque assim que a gente recebe suas dúvidas, eu vou chamar e vou mandar pro Paulo, Lucas, bora responder essas perguntas aqui. Então coloca aí pra gente poder trazer mais conteúdo sobre Spheres e começar a mostrar pra vocês um D&D diferente, um D&D mais aberto, um D&D mais flexível. E sim, é um D&D mais complexo, mas que ele não é tão complexo assim, não é difícil. Complexidade e dificuldade são coisas totalmente diferentes. Então lembre disso. É mais complexo? É. Mas por quê? Porque ele te dá liberdade. Quando te dá liberdade, você tem a responsabilidade de criar algo maravilhoso para sua mesa. E é isso que a gente vai fazer, e é isso que a gente vai descobrir mais com os Spheres. Essa é a nossa primeira pitada nesse universo. Né, o primeiro ingrediente Só molhando o do pé. universo, né? E a gente vai se aprofundar. Molhando o pé nesse oceano. Exatamente. Eu quero dar 2 recadinhos.
seguindo essa sua comparação. O D&D é quando você vai comer num local que é prato feito. Tá ali, é aquilo. Para falar de marca, né? Tô nem aí pro Bini. O Spheres, ele é digamos, o que você monta. Então tá ali um acervo surreal de comida, você monta o seu prato. Eu quero salada, não quero. É o buffet. E assim, e uma curiosidade muito interessante, para quem tá chateado, entre aspas, com algumas coisas que a Wizard andou fazendo, para quem acompanha o Toca, sabe que tá tendo bastante treta, né? O Spheres dá para você jogar ele 100% sem dar um centavo para ninguém. Porque você utiliza o SRD, que é o documento gratuito do D&D, e esse Spheres, que a gente está traduzindo, ele está em Creative Commons, que significa que ele é gratuito também. Então dá para você resolver tudo que você queria resolver sem precisar comprar nada, sem precisar pagar nada. Gosto assim, hein? Dá pra começar o vídeo com essa frase aí. Muito bom, mas muito Gente, bom. ó, neste momento, Paulo, Lucas, Dedes, obrigado por estarem aqui. É o que eu falei, primeiro tempero, primeiro movimento dessa nossa criação, dessa nossa conversa, pra gente entender mais, porque o que eu sei, eu vou falar pra vocês, o que eu sei, lá fora, principalmente na Europa, Spheres, né, o Esferas, ele tá tomando um espaço gigantesco, as pessoas estão gostando muito de jogar. Né? Então tem lugares que estão, inclusive, abrindo mão do D&D, das regras atuais, D&D só vivendo com Spheres, porque essa complexidade que no começo pode parecer difícil, mas não é, porque nós vamos desvendar aqui, nós vamos abrir isso para vocês, vocês vão ver como é tranquilo e é de boa você jogar Spheres e ainda com todos esses benefícios, tá certo? Eu tenho mais algumas perguntas, mas eu vou deixar para o próximo vídeo. Combinado? Paulo, Lucas, Dedes, muito obrigado por estarem aqui, dedicarem o tempo de vocês a gente apresentar o Spheres para essa galera toda. E você que está aí do outro lado, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!